Olá a todos. Hoje quero-vos falar de algo que eu vejo acontecer constantemente aqui no mundo da tecnologia. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas aprendem a programar, aprendem linguagens de programação, aprendem frameworks, fazem cursos, fazem tutoriais por essa internet fora. Mas, no entanto, existe aqui uma pergunta que quase ninguém consegue responder bem. Como é que, na realidade, uma ideia de qualquer coisa se transforma num produto real, num produto que o mundo consegue utilizar? E a minha ideia para hoje é conseguirmos percorrer esse caminho do zero, desde o momento em que temos uma ideia, até ao momento do nosso software estar em produção. Não vamos ver exatamente esse momento, mas vamos conversar um bocadinho sobre ele. Porque na realidade aprender a escrever código e construir software são duas coisas distintas e é um bocadinho sobre essa diferença que vamos aqui falar. Bem, Margarida já me enquadrou aqui bastante bem, mas eu chamo-me Francisco. Eu trabalho como arquiteto de software numa pequena empresa fundada por mim. Eu passo a grande maioria do meu tempo a arquitetar e a projetar soluções que ajudam a transformar, lá está, ideias em produtos reais e é esse o foco aqui da nossa conversa de hoje. Portanto, vamos ver como é que nós pegamos numa ideia que começa numa conversa, numa reunião, escrita num qualquer quadro branco, e como é que a conseguimos transformar num sistema que as pessoas utilizam no dia a dia. Eu, ao longo dos anos, comecei a reparar aqui num padrão curioso, principalmente devido aqui ao processo formativo e ao processo, à minha profissão como formador, em que muitas pessoas aprendem a programar, mas poucas depois conseguem ter uma visão geral, uma visão global de como construir um produto. Hoje em dia temos muito mais acesso a conhecimento técnico, muito mais do que em qualquer outra altura na história. Hoje em dia, muito facilmente podemos aprender qualquer linguagem de programação, facilmente aprendemos como utilizar uma framework ou como qualquer tecnologia na realidade. Eu vejo muitas pessoas na realidade aprenderem coisas avulso, pessoas que aprendem JavaScript, que aprendem React, que aprendem Node ou que aprendem qualquer outra tecnologia de uma forma avulso, fazem cursos, fazem tutoriais, mas quando chega a altura de realmente quererem criar alguma coisa, quererem criar algo completo, quererem criar um produto, algo que realmente funciona, muitas vezes bloqueiam. Porque na realidade existe uma diferença enorme entre saber escrever código, na realidade é isso que vocês aprendem quando estudam uma linguagem ou estudam uma framework, e saberem construir um produto completo e conseguirem construir um produto completo, seja ele digital ou não. E essa diferença muitas vezes cria frustração para muita gente. E isso acontece normalmente por uma razão bastante simples. Nós aprendemos ferramentas, mas raramente temos uma visão geral do sistema completo, e hoje em dia desenvolver software é desenvolvermos um sistema com muitas peças. Na realidade, a maioria, ou a maior parte da aprendizagem no que toca à programação acontece aos bocados. Nós aprendemos uma linguagem, depois aprendemos uma framework ou uma qualquer biblioteca, mas muito raramente vemos como tudo isso se liga, como é que tudo isso se conecta umas peças com as outras. Bem, e no mundo real o software não funciona aos bocados. Eu não posso construir aqui um bocado, depois construir ali outro, depois construir ali mais outro e esperar que tudo aquilo funcione. O software é um sistema conectado, e todos esses bocados têm de saber viver em conjunto e lidarem uns com os outros. Porque na realidade uma aplicação moderna, principalmente
na forma como desenvolvemos software hoje em dia, esse software envolve muitas peças e muitas peças que têm de saber trabalhar em conjunto. E é isso, uma aplicação moderna na realidade é um sistema de blocos. Quando o utilizador carrega num botão, acontecem muitas coisas. O meu interface, que é um bloco reage, é enviado um pedido para uma API no back-end, que é outro bocado. Esse back-end vai consultar dados numa base de dados, que é outro bloco. Há de validar permissões, há de executar lógica, há de devolver novamente uma resposta para quem começou esse pedido, ou seja, quem carregou nesse botão. E tudo isto tem de estar conectado e tem de funcionar, todas as peças têm de funcionar em conjunto. E para além disso, tudo isto tem de ser seguro. Hoje em dia a segurança é um ponto bastante importante. Tem de ser testável para nos dar segurança no nosso desenvolvimento e tem de ser escalável, porque hoje a minha aplicação pode ser utilizada por 5 pessoas, amanhã pode ser utilizada por 5 milhões e eu tenho de acautelar essa escalabilidade na minha aplicação. E no fim disto tudo, vem um momento crítico. Quando eu desenvolvo todos estes blocos, parece aqui um momento crítico, quando o software sai do computador do programador, é tudo muito bonito, enquanto ele vive no computador do programador e controlamos todas as variáveis, e passa para o mundo real. Normalmente isto é um momento em que tudo muda no ciclo de vida da criação de uma aplicação. É um momento em que realmente a aplicação deixa de viver exclusivamente no computador do programador ou da equipa de desenvolvimento que está responsável por aquele produto e passa a viver no mundo real. E passar a viver no mundo real significa que passa a viver no mundo real com utilizadores, com dados reais e, sobretudo, com problemas reais. E esta parte é uma parte muito importante porque, tendencialmente, no ambiente de desenvolvimento, nós temos problemas simulados naquilo que conseguimos projetar, mas os utilizadores normalmente são criativos e quando o nosso software passa para o mundo real, problemas reais acontecem e esses problemas às vezes são complexos na sua solução. E é esse caminho que eu quero percorrer hoje, ou que eu quero tentar percorrer hoje com vocês, na explicação de como é que isto funciona, e num pequeno exemplo de como as coisas saem de um lado para o outro. Então, como estava a dizer, durante esta sessão vamos percorrer exatamente este caminho, vamos tentar desmontar o ciclo completo da vida de um produto digital. Vamos seguir uma aplicação desde a ideia inicial até ela estar online. Obviamente vamos usar aqui uma ideia simples, uma aplicação muito simples, mas tentamos perceber o fluxo. E vamos tentar desmontar cada uma das camadas aqui do nosso sistema, obviamente de uma forma muito simplificada. Sistemas complexos têm N vezes mais camadas, mas de uma forma simplificada vamos tentar aqui desmontar as camadas principais do desenvolvimento de uma aplicação web. Vamos ver na realidade desde a ideia à construção do interface, ou seja, como é que o utilizador comunica com essa ideia, o funcionamento do back-end, onde é que vivem os dados da nossa aplicação, como proteger a nossa aplicação e como é que isto tudo acaba online para que os utilizadores possam interagir com essa aplicação. No final, o meu objetivo aqui hoje com vocês é bastante simples. Eu quero que vocês consigam olhar para qualquer aplicação moderna e perceberem ou interpretarem como é que todas essas peças se vão ligar. Então, todos os softwares começam da mesma maneira. Não começam com código nem com frameworks. Raramente começam de uma forma tecnológica, mas todos eles começam com um problema. Por exemplo, vamos imaginar que queremos construir uma aplicação simples para organizar tarefas de uma equipa.
É o exemplo que eu trago, é o exemplo clássico e é o exemplo que eu vos trago aqui hoje para conseguirmos perceber isso de uma forma bastante simples. Não é nada de extraordinário, é apenas uma lista de tarefas, pessoas responsáveis por cada tarefa, prazos a cumprir. Na realidade vamos nos ficar mesmo só pela lista de tarefas. E é isto. Parece simples, mas é aqui que começa a nossa verdadeira jornada, ou seja, alguém tem um problema e nós vamos tentar resolver esse problema com software. E isso leva-nos aqui à nossa primeira camada de desenvolvimento, ou seja, a primeira coisa que qualquer utilizador vai ver quando interage com o software é o interface, é o UI, onde vai ver os botões, os formulários, as listas, tudo o que são elementos visuais. E é aqui que entram tecnologias como HTML, como CSS, como JavaScript, como React, tudo aquilo que hoje em dia conhecemos como front-end development, é nesta fase aqui que entra. Mas há aqui algo que é importante nós também percebermos, em que o front-end, embora trate da estética, ele não é apenas a estética do meu software. O front-end é onde nós tratamos da comunicação entre os humanos e o software, ou seja, entre os nossos utilizadores e o software. Ao fim e ao cabo é como um contrato entre humanos e a máquina. É a forma como o nosso utilizador vai conseguir conversar com o nosso sistema de peças, com o nosso software. E na realidade no desenvolvimento de software moderno, em que fomos desacoplando várias peças para funcionarem separado, o front-end tem bastantes responsabilidades e tem para tornar até o interface bastante mais fluido. Portanto, imaginem que o utilizador carrega em criar uma tarefa, algo vai acontecer imediatamente. Portanto, o meu interface vai reagir, mas não é o meu interface que vai guardar os dados. Então o meu interface precisa de pedir ajuda a alguém e é aqui que vamos entrar no back-end. Eu, antes de continuar com a minha apresentação, eu acho que é o momento certo para vos mostrar exatamente o que é isto que nós vamos fazer e onde é que estas várias peças atuam. Isto não vai ser uma apresentação sobre código. O único código que vamos ver agora vai ser agora só para eu vos tentar demonstrar onde é que as coisas realmente existem e que atuam. Portanto, eu vou-vos mostrar a aplicação que temos aqui para o nosso processo. Portanto, é uma aplicação de criação de tarefas, onde eu posso criar tarefas, eu posso interagir, eu como utilizador posso interagir com a minha aplicação. Eu posso criar aqui uma tarefa, responder às perguntas da FlagTalk. Quando eu clicar em adicionar, o meu interface vai reagir. Ok, apareceu-me aqui uma nova tarefa. Mas na realidade não é da responsabilidade desta minha peça, do meu front-end, guardar esta informação. No entanto, se eu voltar a entrar na página, se eu fizer aqui um refresh à minha página, ela vai continuar a existir aqui. Ela ficou guardada. Ela ficou guardada porque quando eu criei uma tarefa, vou voltar aqui a criar uma tarefa, nós vamos olhar aqui para este separador uma ajuda ao desenvolvimento que temos nos browsers modernos e vamos ver aqui quais é que são os pedidos que saem da minha aplicação. Portanto, eu vou criar aqui uma nova tarefa. Ao clicar no meu botão, vamos ver que ele, para além de reagir novamente ao interface, houve aqui um pedido que saiu da minha aplicação. Se eu clicar aqui no meu pedido, ou seja, este tasks com código de resposta 201, significa que ele fez um pedido para uma outra peça, para a minha API, para o /tasks. A minha API respondeu-me, olha, eu consegui criar com sucesso. Eu enviei o título da tarefa que queria criar e ele respondeu-me, olha, eu criei esta tarefa, atribuí-lhe um identificador e ela ainda não está completa. Portanto, do meu browser, onde está a ser executada a minha aplicação, saiu um pedido para o meu back-end.
Ok. No código, onde é que isto se situa? Bem, tenho aqui duas aplicações, são muito simples, são em 2 ficheiros diferentes. Eu tenho a minha aplicação de front-end e a minha aplicação de back-end. Começando aqui no meu front-end, é onde está toda a minha interface visual, onde estão os meus elementos, os meus parágrafos, os meus formulários, as minhas caixas de input, os meus botões. Conseguem olhar aqui pela semântica o que é que cada um destes blocos acaba por significar. E cada vez que eu clico no meu botão, o meu botão vai fazer aqui uma coisa. Vai dizer que, olha, quando eu clicar no meu botão, tu vais fazer um pedido para este endereço. E neste endereço há de ser alguém à espera de receber este pedido para fazer uma ação. Portanto, eu saio do meu bloco de front-end e passo para o meu bloco de back-end utilizando uma API que é um contrato, na realidade, já vamos falar sobre isso a seguir, mas através deste endereço, desta estrutura de palavras. Quando ele sai daqui, na realidade ele vai entrar no meu outro bloco de software. Eu aqui no meu outro bloco de software estou a dizer, olha, quando tu enviares aqui para as minhas tasks, para o API/tasks, neste caso que é o que nós estamos aqui, neste caso é o toggle, nós queremos fazer o create, está cá em cima, mas é a mesma coisa, para o API/tasks, ele vai receber o título, que é aquilo que é enviado, mostrei-vos ainda há pouco no browser que nós estamos a enviar o título que escrevemos no input, e ele diz aqui, olha, base de dados, através de uma linguagem que só as bases de dados é que conheçam. Grava lá estes dados na base de dados. Depois de gravar estes dados na base de dados, ele vai buscar qual é que foi o ID que a base de dados lhe atribuiu e responde com o tal código 201 com a tarefa que foi criada. Na realidade, esta resposta, aqui no browser, é aquilo que nós vimos, que recebemos aqui. Ou seja, o título da tarefa, o ID da tarefa e se está completa ou não. Obviamente criamos uma tarefa, ela não está completa por definição. Portanto, quem vai receber isto? Novamente, aqui o meu front-end, a minha aplicação web, em que recebe a tarefa e guarda na lista visual, no estado visual da minha aplicação, para que ela seja refletida na minha aplicação. Obviamente isto funciona para tudo na minha aplicação. Se eu voltar aqui à minha aplicação, se eu fizer aqui um refresh na minha aplicação, conseguimos perceber que a minha aplicação, inicialmente, o que vai fazer é, vai pedir ao meu back-end, olha, back-end, dá-me todas as tarefas que tu tens aí, para eu atualizar aqui o meu interface. E, na realidade, assim de repente já conseguimos ver 3 peças diferentes do nosso software. O nosso front-end com quem nós interagimos, na realidade até conseguimos ver 4. A nossa API de transporte, o nosso back-end, que interage com a nossa base de dados, e a nossa base de dados onde os dados ficam efetivamente guardados. Mas como vos disse, eu não quero que isto seja uma apresentação sobre código, quero falar essencialmente do processo, só acho que é importante nesta fase conseguirmos perceber como é que isto funciona numa fase com algo real. Portanto, vamos continuar com a nossa apresentação e vamos continuar a falar sobre onde é que a nossa aplicação funciona, onde é que está o cérebro do nosso software, e vamos falar essencialmente do back-end. Portanto, quando o nosso user interface precisa de fazer algo realmente sério ou realmente complexo, o que ele vai fazer é entrar em contacto com o back-end, através da tal API, como eu vos acabei de mostrar, e é na realidade aqui no nosso back-end que vai viver a lógica da nossa aplicação. É aqui no nosso back-end que nós vamos decidir coisas como quem é que pode criar tarefas, quem é que pode editar tarefas, as regras que existem para que as tarefas possam ser criadas ou apagadas ou o que for, o que é que vai acontecer quando alguma coisa mudar, etc. Portanto, tudo o que são regras do nosso negócio são definidas aqui no nosso back-end. Tecnologias como Node.js ou bibliotecas como o Express ou como o Fastify é aquilo que nos permite criar estas APIs, ou seja, estes contratos para que o nosso front-end consiga comunicar com o nosso back-end, para que o nosso back-end consiga fazer coisas. Portanto, na realidade podemos pensar que o front-end mostra-nos as nossas informações, dá-nos um contrato para interagirmos com a nossa aplicação, o back-end toma decisões de como é que as coisas podem ser feitas. E para que o front-end e o back-end consigam comunicar,
nós utilizamos APIs. APIs podem ser diferentes tipos, REST, GraphQL, podem ser WebSockets, podem ser muitas coisas. Mas independentemente do que for, as APIs são essencialmente contratos. Eu defino um contrato em que o meu interface pede algo, o meu servidor responde com algo que responde a esse contrato. Portanto, uma API é uma conversa estruturada entre dois pontos no meu software. Neste caso, neste momento, o que estamos aqui a conversar é entre o meu front-end e o meu back-end. Podemos ter aqui uma analogia. Uma API é como se fosse um menu de um restaurante. Diz-me o que é que eu posso pedir e como posso pedir. E ainda dentro dessa analogia podemos ver o nosso front-end como a pessoa que está sentada no restaurante, a utilizar esse menu para saber o que é que pode pedir. Desse menu vai dizer ao empregado de mesa o que é que ela quer consumir. Esse empregado de mesa vai fazer o transporte dessa informação até a cozinha, que é o nosso back-end, vai processar, vai entregar esse empregado de mesa novamente e ele vai levar novamente para a mesa. Portanto, aqui, para além de um contrato, é aqui a nossa camada de transporte entre duas pontas no nosso software. Okay? Portanto, é algo muito importante, é algo que define como é que as coisas podem ser feitas. Mas, na realidade, ainda nos falta aqui uma peça essencial, das peças mais importantes quando estamos a desenvolver software, que é onde vivem os nossos dados. Portanto, sem dados persistentes nós não temos produto de um todo. Se guardarmos tudo em memória, se nós desligarmos o nosso servidor, tudo vai desaparecer. E se tudo desaparecer, não temos produto, temos uma demonstração e uma demonstração má. Porque temos de voltar a fazer tudo de novo. Portanto, é por isso que utilizamos modelos de persistência reais, é por isso que utilizamos bases de dados reais, como MySQL, Postgres, Mongo, SQLite, SQL Server, Oracle, um sem número de tipos de bases de dados que hoje em dia podemos utilizar. Umas relacionais, umas não relacionais, umas orientadas a time series, outras orientadas ao registro. Por tudo aquilo que nós podemos querer fazer, existe uma base de dados própria ou específica para esse funcionamento, mas no entanto todas elas têm uma coisa em comum, é que elas guardam dados de forma persistente, ou seja, elas são o sítio onde os nossos dados ficam guardados. Portanto, é nessas bases de dados que os dados do nosso software ficam guardados, e aqui que o nosso software se torna útil, porque nós podemos guardar dados como tarefas, como utilizadores, como projetos, histórico de uma qualquer coisa. Portanto, tudo aquilo que nós quisermos guardar de uma forma mais ou menos estruturada, é na base de dados que o devemos fazer. Bem, e depois temos o nosso software desenvolvido, com todas estas camadas, aparecem os nossos utilizadores. Portanto, é aqui que aparecem os nossos utilizadores reais. Quando nós colocamos a nossa aplicação online, portanto, quando a nossa aplicação deixa de viver no computador do programador e passa para qualquer ambiente cloud ou não cloud, depende, tudo muda. Porque nós agora passamos a ter utilizadores reais que utilizam diariamente a nossa aplicação, dados reais que precisam ser guardados, precisam ser calculados, precisamos de garantir backups desses dados, precisamos de garantir que eles não se perdem e, acima de tudo, problemas reais. E como vos disse no início, os utilizadores são muito criativos a encontrarem problemas nos nossos softwares, portanto, é aqui que a coisa começa a tornar-se também mais interessante, porque temos um conjunto de pessoas a testarem o nosso software, a utilizarem o nosso software e a descobrir as nossas falhas. E aqui, normalmente, também começam a aparecer perguntas importantes, como, por exemplo, quem é que pode fazer o quê? E é aqui que podemos, então, falar e introduzir aqui o outro layer da nossa aplicação, que é a segurança e a autenticação. Portanto, podemos fazer perguntas como, por exemplo, como é que nós sabemos quem é que está a utilizar a nossa aplicação, ou como é que nós impedimos acessos indevidos à nossa aplicação.
ou como é que nós podemos proteger os nossos dados, tudo isso são perguntas bastante válidas. E é aqui que entram sistemas de autenticação para responder a estas perguntas. Sistemas de autenticação baseados em tokens, baseados em sessões, baseados em papéis de permissão, onde nós controlamos permissões de cada utilizador, o que é que cada utilizador pode fazer no nosso software e como é que pode fazer. E na realidade é um layer que muitas vezes é descurado nas nossas aplicações, é ajustado para os automatismos que as frameworks e que as tecnologias nos dão, mas ele não deve ser tratado dessa maneira, porque segurança numa aplicação é muito importante, não deve ser tratada apenas como uma funcionalidade, deve ser tratada como parte da fundação da nossa aplicação, do core da nossa aplicação. Bem, no processo de desenvolvimento do nosso software, é normal que o nosso software esteja em constante mudança. Novas funcionalidades que podem aparecer, novas versões, as regras mudam, novos programadores são adicionados à equipa, portanto, é normal que o nosso software, como produto, esteja em constante mutação. E como tal, é importante nós garantirmos alguma qualidade no nosso desenvolvimento. Uma das práticas hoje em dia é termos testes automatizados. Ou seja, nós garantimos que a nossa aplicação corre uma bateria de testes que garante que, quando eu alterei alguma coisa, não parti nada do que já estava feito antes. Porque sem testes automatizados, eu às vezes posso estar a mexer de um lado e posso estar a estragar do outro, sem ter essa consciência. Muitas vezes em equipas grandes, em equipas que não têm conhecimento total do sistema, isso pode acontecer. Portanto, se eu não tiver testes automatizados, cada alteração que eu fizer pode estar a partir de alguma coisa noutro sítio da minha aplicação. Ter estes testes automatizados garantem-me que eu faço uma alteração, eu corro a minha bateria de testes, se os meus testes continuarem a passar, à partida, a minha aplicação continua a funcionar. Ao contrário daquilo que muita gente acha, os testes não existem para provar que o meu software funciona. Também prova, é um facto, mas eles existem essencialmente para evitar que ele deixe de funcionar a cada alteração. Isso é um mindset muito, muito importante e muito interessante, na minha opinião, obviamente. Bem, criamos a nossa aplicação, testámos a nossa aplicação e chegamos ao momento do deploy. Chegamos ao momento em que a nossa aplicação sai do nosso computador e tem de passar para qualquer ambiente cloud. Portanto, isto normalmente é um momento especial no ciclo de vida da criação do meu software, da criação da minha aplicação. É um momento em que o código deixa o computador do programador e passa a viver online, num ambiente cloud qualquer. E este processo envolve bastantes coisas, envolve coisas como controle de versões da minha ferramenta, não só para o momento do deploy, mas para o processo evolutivo da minha aplicação, e aqui entram ferramentas como, por exemplo, Git, outras mais antigas como Subversion, CVS, etc. É aqui que entram pipelines de Continuous Integration e de Continuous Deployment, em que nós automatizamos todo o processo de deployment para que não tenha de haver intervenção humana. É aqui que entra toda a configuração da nossa infraestrutura, seja no ambiente cloud ou no ambiente on-prem. Nós precisamos de infraestrutura para correr a nossa aplicação. É aqui que pode entrar deploys automáticos da nossa aplicação, utilizando sistemas de containerização ou não. Portanto, é neste momento que entra toda esta parte de infraestrutura, toda esta parte em que o software deixa de ser um monte de código no computador do programador e passa a ser um bloco a correr algures no mundo, onde todos os utilizadores têm acesso e conseguem interagir com a aplicação. Portanto, a nossa aplicação ganha vida e nós agora temos utilizador na nossa aplicação porque ela está a correr algures no mundo. Portanto, a nossa aplicação está viva, pessoas podem utilizar, pessoas podem criar dados que são guardados em bases de dados, pessoas dependem da nossa aplicação para o seu dia-a-dia, em aplicações, obviamente, de utilização diária. E neste momento conseguimos perceber algo bastante importante. O software não é
apenas código, ou seja, é muito mais do que apenas escrever código. Nós muitas vezes pensamos que fazer software é escrever código, mas não é. É muito mais do que isso. Escrever código, na realidade, é a parte mais fácil e, hoje em dia, muito facilmente automatizável. É a parte que é mais facilmente automatizável. Criar software, na realidade, é integrar muitas peças, é saber que peças criar e como as integrar em conjunto, interfaces, backends, bases de dados, segurança, testes, infraestrutura, tudo isso em conjunto e isto numa visão muito simplificada de um produto, mas pelo menos todos estes layers nós temos em qualquer software. Portanto, termos esta visão é aquilo que nos distingue como programadores. E quando todas estas peças conseguem funcionar em conjunto, nós temos efetivamente um produto. Ok, e voltamos ao slide do nosso mapa completo. Portanto, vimos tudo isto. Isto é um mapa completo, portanto é a jornada desde que nós temos uma ideia até se tornar num software real. Se conseguimos compreender este mapa, se conseguimos compreender este fluxo, deixamos de achar que devemos aprender tecnologia isolada e começamos a perceber como é que devemos aprender a construir sistemas, como é que devemos começar a aprender a construir software na verdadeira palavra da coisa. E na realidade isso sim é diferenciador, porque como vos disse há bocado, escrever código é fácil. Escrever código hoje em dia qualquer pessoa consegue fazer de uma forma muito fácil. Criar software não. Para criar software precisamos ter uma visão muito geral, muito global do que é que queremos fazer, de que peças é que precisamos e como é que as vamos ligar todas em conjunto. Portanto, aprender a sintaxe de uma linguagem, como já vos disse, é relativamente fácil. Existe muita documentação, existem muitos tutoriais e existem muitas formas fáceis de o fazer. E cursos. Na realidade é essencialmente disso que estamos aqui a falar. De um curso que engloba toda esta visão. Portanto, como estava a dizer, aprender sintaxe de uma linguagem é relativamente fácil, mas compreender todo esse sistema é complexo. E como a Margarida estava a dizer, é aqui que estes cursos agregam um real valor em que nós passamos por todas as partes e conseguimos interligar todas as partes. E na realidade é essa visão que distingue programadores e executores que apenas escrevem código de uma forma simplista, de programadores que constroem produtos e que sabem construir software, e esses são os profissionais que realmente vão ser diferenciadores no futuro. Porque escrever código, qualquer modelo de inteligência artificial generativo hoje em dia o faz 10 vezes mais rápido que qualquer um de nós. Construir software, isso sim é mais raro e mais diferenciador. E com isto chego ao fim aqui da minha apresentação. Eu espero que esta viagem que fizemos aqui vos tenha ajudado a perceber algo importante. Software moderno não é apenas tecnologia, é essencialmente arquitetura, é essencialmente visão, uma visão mais global do que estamos a fazer. É a nossa capacidade de transformar ideias em produtos digitais ou não digitais. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado, e vou passar outra vez aqui a palavra à Margarida. Agora não é só a palavra a mim, agora vamos falar aqui. Então conversamos os dois, não tem problema nenhum, vamos conversar então. Então, como eu vos indiquei, não temos aqui questões que vocês não colocaram no chat, deviam ter colocado aqui pelo menos uma questãozinha, não é? Mas vou aqui aproveitar algumas questões que nos foram colocadas a quando de inscrição. E a primeira é da Natália Barbosa, que eu creio que ela por acaso não está a assistir, mas a questão dela é pertinente, por isso vamos colocá-la, até porque isto depois fica gravado e ela pode rever. E a questão que ela coloca hoje, as questões que ela coloca são as seguintes: no futuro, será necessária intervenção humana para desenvolver um produto digital, ou as equipas estão cada vez mais pequenas? O que é que tu achas? Eu respondi essa pergunta agora aqui no final, acho eu, mas vou aprofundá-la um bocadinho mais. Eu acho que no futuro
as equipas vão ser mais equipas de arquitetos, equipas de pessoas que têm uma visão de como construir um software, mais do que executores, porque hoje em dia escrever código, qualquer modelo de inteligência artificial generativa o faz 10 vezes mais rápido do que qualquer pessoa, seja ela boa ou má programadora, portanto, é muito rápido. Portanto, as equipas, eu acho que elas não vão ficar mais pequenas, elas vão mudar as suas características. Portanto, em vez de termos 10 programadores que escrevem código, se calhar vamos ter 10 pessoas que sabem pensar a solução. Portanto, ter esta visão do que é escrever software mais do que saber todas as funcionalidades da framework X ou todas as funcionalidades da linguagem Y, é mais importante percebermos, obviamente é importante sabermos programar, sim, para a profissão, mas é mais importante sabermos como é que o software funciona, porque hoje em dia escrever código é fácil. Programar é diferente de escrever código, mas escrever código é facilmente automatizável, e se há 5 anos as equipas eram maioritariamente pessoas que sabiam escrever código, que era uma tarefa mais braçal, hoje em dia as equipas, eu acho que vão ter o mesmo número de pessoas, mas com características diferentes. E o programador que souber evoluir nesse sentido, souber adaptar, vai conseguir garantir esse lugar. Eu escrevi um artigo há umas semanas através de uma frase, de uma reflexão que a Flávia me fez fazer. Eu inclusive enviei ao Eduardo, em que exploro muito esta ideia do quais é que são as valências que o profissional do desenvolvimento deve ter no futuro ou vai ter no futuro. Eu depois, se achares relevante, posso partilhar o artigo que escrevi. É um artigo denso, é um artigo de opinião, na realidade, mas é um artigo denso. E se o pessoal tiver interesse, depois pode ler. Além de receber um e-mailzinho com esta gravação e com os slides, o QR Code, o link para descarregar os slides, nós depois também enviamos este artigo do Francisco, acho que para quem tem interesse. Na verdade, ele responde muito a esta questão, e hoje em dia é uma questão altamente pertinente, não é? Hoje em dia ignorar a existência de modelos de inteligência artificial é absurdo. Não vale a pena, portanto, acho que é muito importante. E a questão do e-book, acho que a Flex está a fazer. Enviaram já está aqui a revelar que vamos ter um e-book. Sim, vamos ter um e-book e vamos falar de várias áreas e programação é uma delas. Foi o pedido que foi feito sobre a reflexão. Lá está, aquilo fez-me pensar e eu acabei por escrever uma reflexão sobre esse pedido. Estavas inspirado. Estava aborrecido mais do que inspirado, mas vai dar ao mesmo, sim. A Natália colocou ainda mais uma questão, que é: quem será mais requisitado no futuro? Um gestor de projetos digital, um front-end developer, um back-end developer ou um 3 em 1? Achas que estas valências que tu dizes que as pessoas têm pena? Eu acho que todos eles vão ser requisitados. Um gestor de projetos digital vai ser tão requisitado hoje como é requisitado no futuro. Ele gera o projeto, num produto, seja ele de que tipo for, ele gera o projeto, mais interação cliente, equipa de desenvolvimento, que propriamente é parte integrante no desenvolvimento do produto. Front-end developer e back-end developer também eu acho que eles vão continuar a ser necessários, porque eles têm o conhecimento core do que é a tecnologia. Eu acho que falta aí a peça que é a peça do arquiteto, do engenheiro que sabe arquitetar a solução. Esse eu acho que é raro, hoje em dia é raro, e é aquele que é mais difícil de automatizar. É aquele que é mais difícil, esse pensamento é o pensamento mais difícil de automatizar. Estas funções têm alguma capacidade de automação? Estas funções têm capacidade de automação. Boa ou má, precisam de revisores, precisam de alguém que saiba fazer uma boa prompt para que seja desenvolvido o automatismo, precisam de alguém que reveja o automatismo, porque confiar cegamente em qualquer modelo de inteligência artificial também eu acho que é absurdo, mas lá está, é a minha opinião, vale o que vale. Não é só tua. Eu acho que essas funções continuam a ser críticas, continuam a ser muito importantes, mas vou mudar o foco de escrever código para saberem interagir com qualquer modelo, saberem fazer a prompt certa para aquilo que necessitam. Sim. E não é, olha, qualquer modelo de inteligência artificial
escreve-me aí este software para fazer A, B e C. Não, eu estou a escrever um software, eu preciso desta funcionalidade, preciso que faças isto 1 milhão de vezes. Ajuda-me a fazer isto. Ou, eu preciso de... Eu já fiz tudo isto, preciso que me cries testes para aquilo. Ok, então segue neste registro. Portanto, eu acho que não vão desaparecer profissionais. Toda a gente diz que a programação vai acabar, eu não acredito nesse fim, eu só acho que está a mudar como já mudou nos últimos 30 anos, já mudou não sei quantas vezes, portanto é só mais uma vez. Há que não ter medo da mudança e há que nos saber adaptar à mudança, na verdade. E achas que há aqui esta função de arquiteto que acaba por ser bastante pertinente e que não está a ser bem explorada? Sempre foi, era explorada essencialmente por grandes empresas que tinham capacidade para ter equipas de arquitetura exclusivas. Eu acho que abriu margem para que a arquitetura passe a viver em todos os produtos e não só em produtos de grandes empresas. E eu acho que é interessante o programador investir, o atual programador evoluir nesse sentido. Agora, é um caminho duro, é um caminho complexo e se calhar isto vai dividir muitos programadores e executores que não vão conseguir deixar de ser programadores e executores de uma visão mais de engenharia da coisa. Ok. Temos aqui outra questão que é da Índia Rodeia. Qual é o ponto mais crítico no ciclo completo de um produto? Pela tua experiência, qual é que é o ponto mais determinante? Todos eles são importantes. Olha, a ideia é um ponto muito importante. É onde tudo começa. Se não houver ideia, não vai haver produto. Aliás, no desenvolvimento de um produto, a fase de desenvolvimento é o ponto menos importante. Eu destaco a fase de desenvolvimento como ponto menos importante, porque o desenvolvimento hoje é uma coisa, amanhã as regras mudam, o desenvolvimento tem de mudar, depois as regras vão mudar outra vez, o desenvolvimento tem de mudar. O desenvolvimento é uma coisa em constante evolução. A parte do negócio, a parte da arquitetura, como é que nós vamos conseguir criar alguma coisa que consiga escalar de 5 utilizadores para 5 milhões, sem eu ter de mandar tudo o que tenho fora e voltar a escrever de novo. Portanto, vou voltar a bater. A parte da arquitetura é altamente importante, porque se tu concentrares tempo, investires tempo, a maior parte das empresas vê isto como perder tempo. Eu acho que é investir tempo na parte da arquitetura, numa parte em que tu não escreves código, tu pensas como é que a coisa vai funcionar, tu pensas que problemas é que podes ter e como é que vais poder escalar esses problemas, como é que os vais poder resolver, como é que os vais poder evitar. Portanto, eu acho que a fase mais importante é a ideia, porque sem a ideia não existe nada, e a segunda fase mais importante é a fase da arquitetura. É a fase em que tu pensas como é que tu vais resolver este problema, ainda completamente agnóstica à tecnologia. A parte tecnológica é a parte menos importante, mas é a parte... que vê efetivamente as coisas a acontecer. Há uma quando tu vês, quando tu tens um desenho de um sistema muito bonito num papel, num quadro, é quando tu passas disso para algo que tu consegues utilizar. Eu percebo que isso é muito fancy, eu percebo que isso é muito sexy, mas se tu não tiveres aquela parte de planeamento, tu podes ter essa parte utilizável, mas na próxima release, no próximo sprint, tu vais ter de mandar fora porque as regras mudaram e tu não acautelaste é um desperdício de tempo. Desperdiça-se muito tempo a desenvolver à pressa. Desperdiça-se muito tempo porque eu quero as coisas agora e depois logo se vê, depois logo se manda fora e logo se faz de novo. É o fast coding, E perde-se mesmo muito tempo com isso. As empresas, se investissem mais tempo num bom planeamento e não num time to market imediato, poupavam milhões de euros em desenvolvimento para mandar fora. Mas pronto. Grandes empresas têm esse mindset. Grandes empresas têm esse mindset. As grandes empresas tecnológicas têm esse mindset. Curiosamente, as empresas com mais necessidade de não gastarem milhões têm mais dificuldade em terem esse mindset. Também têm mais necessidade de um time to market mais imediato para conseguirem rentabilizar custos. Isso é um facto, eu percebo isso. Agora, se calhar tem de se arranjar aqui um racional bom entre termos uma boa arquitetura e um time to market aceitável para não termos de estar constantemente a desfazer e a refazer coisas. Ok.